prefere não? Então, eu tô com medo por conta da internet. Ah, tá. Não, então pode começar de novo. Eu tinha que começar a gravação da aula, agora comecei. Ah, tá, tranquilo. Então, boa Então, noite. pessoal, ó, boa noite para todo mundo. Já vamos começar a aula e a palavra está com ela. Já se apresenta, fala a sua profissão, tudo certinho, tá? Tranquilo, vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Marjorie. Atualmente eu trabalho como gerente de tratamento. Então, hoje a gente cuida do tratamento de água e de esgoto daqui de Campo Grande. A empresa é a EGEA e aqui em Campo Grande é a Águas Guariroba. A EGEA, ela possui 59 municípios distribuídos pelo Brasil e atualmente a gente pegou a parte de PPP, né, que é a parte de tratamento de esgoto da Sanesul, que são 68 municípios. E vem bastante oportunidade por aí. O intuito de hoje é a gente apresentar a vocês a nossa estação de tratamento de esgoto, como funciona. Nós gravamos um videozinho, já que não está podendo ter visitas, mas já deixo aqui o nosso convite para quando passar a pandemia vocês irem até lá. A minha equipe atualmente é o Pedro, que trabalha comigo na parte técnica, e a Dani, que também está aí, né? A Dani. A Dani, ela é da parte do setor administrativo, só que ela também está fazendo faculdade no setor do saneamento, né, da parte de engenharia sanitária e ambiental, e ela vai fazer aí o seu circuito dentro da empresa. O Pedro já entrou também como analista. Antes ele trabalhava nos nossos projetinhos, até convido vocês a conhecerem. Na unidade da ET Los Angeles, nós possuímos vários projetos de pesquisa e até convido vocês, se tiverem interesse em um dia iniciar algum, lá nós temos um espaço e apoio de técnicos, né? Até depois, se o Pedro quiser comentar um pouco como foi a época dele, mas a gente é aberto a essas pesquisas de inovação, né, dentro do saneamento. Tá certo. Pedro. Acho que eu não peguei o começo. Você é engenheira sanitária também? Sim, sim. Sanitária e ambiental. Peguei. Formei na UCDB no ano de 2015 e entrei na Águas através desse projeto também, que é a parte de desenvolvimento de projetos, né? Conhecer a empresa, enfim, conhecendo saberes de engenharia lá na UCDB. Eles possuem essa parte junto com a Águas, mas informo novamente que é aberto a qualquer universidade. E então eu fui estagiar na parte de desenvolvimento de projeto, trabalhei por 2 meses como estagiária e assim que eu me formei eu fui efetivada. Que legal. Pedro, quer falar um pouquinho de você, sobre você? A Daniela também. Olá, boa noite. Posso fazer uma apresentação rápida aqui? Sim. Bom, como a Marjorie comentou aí, eu faço parte da equipe dela, a equipe de tratamento de água e esgoto da EGEA. Nós cuidamos aí de algumas unidades tanto aqui de Campo Grande como de Mato Grosso e Rondônia. Eu trabalho junto com ela dando um suporte técnico, né, nessa questão de tratamento tanto de água quanto de esgoto. Eu também sou formado em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UCDB, me formei agora no ano de 2019. Eu comecei na Águas com, na verdade, um projeto de pesquisa, né, de iniciação científica. Então, eu participava de um projeto que tinha essa parceria com a Águas Guariroba, onde a gente operava um sistema piloto de tratamento de esgoto lá na ET Los Angeles, sob a orientação do professor Fernando e da professora Edneia, aí da Uniderp mesmo, acredito que vocês conheçam. Sei. Uhum.
trabalhei O com Fernando, ela. gente, é aquele professor que veio aula passada, ou retrasada. Ele veio dar uma aula pra gente. Exatamente. Então, eu participei mais ou menos ali do início, né, desses projetinhos pilotos. Então, eu fiquei ali basicamente 2 anos operando um sistema piloto de reatores WASB, estudando o cotratamento do esgoto doméstico com lixiviado, e daí, me formando, eu também, assim como a Marjorie, fui efetivado na empresa e estou atuando como analista operacional, hoje dentro da Águas Guariroba. Tá certo. Daniela, quer falar alguma coisa, se apresentar também? Oi, posso falar um pouquinho, sim. Na verdade, eu entrei na Águas em 2016. Eu entrei no segundo semestre da faculdade. Não era nem para eu ter entrado como estagiária, era para eu ter entrado como aprendiz, mas como eu já estava cursando, né, e eles não poderiam me contratar como aprendiz, e eu acabei sendo contratada como estagiária. Acho que cortou, né? Não, tá indo bem. Tá tranquilo. Tá. E eu entrei como estagiária no Centro de Controle Operacional, que é um lugar bem interessante também de vocês visitarem, assim, quando tiver liberado as visitas. É o Centro de Controle Operacional da Águas Guariroba. Lá a gente consegue monitorar todos os sistemas, tanto de água quanto de esgoto, via telemetria, né? A gente consegue visualizar nos telões que nós temos todo o nosso sistema e também conseguimos atuar por lá. Eu estagiei lá por 1 ano, logo após abriu a vaga no tratamento de esgoto para assistente administrativo, e a coordenadora na época, que era a Fernanda, me convidou para entrar. E eu entrei e tô lá já há 2 anos e 9 meses. Aí eu dou apoio na parte administrativa, contratos, já participei de projetos, e agora eu me formo esse semestre e tô aí, vamos ver. Legal. Tá. Bom, hoje eles vão falar especialmente sobre a ET Los Angeles, né? Vocês conseguem falar um pouquinho no final sobre a ET Imbiruçu? Ou o foco mesmo? É que eu não sei se vocês atuam nas duas ou se é só na Los Angeles. Como que é? Nós atuamos nas duas, só não deu tempo de montar o vídeo da Empiruçu. Não tem problema, mas aí a gente fala um pouquinho, porque é um tratamento bem diferente, né, da Los Angeles. É um ICES, não é? Um reator ICES. É o único do Brasil, mas a gente fala assim dele. Então, tá bom. Você quer que comece colocando um vídeo? Eu posso colocar aqui, eu consegui baixar. Ótimo, pode ser sim. Daí depois a gente abre para perguntas e aí a gente fala da Embiruçu. Tá certo. Então, vou começar aqui. Cadê? Esse aqui é o Pedro? Isso. Prazer, Pedro. Estou vendo sua cara agora. Peraí que eu vou soltar. Aqui nós estamos em cima do tratamento preliminar da estação de tratamento de esgoto Los Angeles. É aqui onde ocorre a chegada do esgoto bruto até a estação de tratamento de esgoto. O tratamento preliminar aqui é composto por uma caixa equalizadora, a unidade de gradeamento e desalinação. Aqui na unidade de gradeamento é feito o primeiro peneiramento do esgoto bruto por grades mecanizadas com espaçamento de barras de 10 milímetros. Todo o material retido das grades ele é removido mecanicamente das mesmas e encaminhado até essa transportadora de resíduos, que direciona todo o resíduo retido nas grades para captação, para posteriormente ser destinado para aterro sanitário.
Após a etapa de gradeamento, o esgoto bruto ele é direcionado até os drenadores da estação de tratamento de esgoto. Nessa unidade, o esgoto escoa a uma velocidade tal que permite a sedimentação de areia no fundo desses tanques. Aqui no fundo desses tanques possuem raspadores 24 horas por dia, direcionam essa areia sedimentada até a rosca transportadora de areia. Essa rosca transportadora de areia, ela opera 24 horas por dia, removendo a areia até a caçamba, acondicionamento prévio para posteriormente ser destinada para o aterro sanitário. Então vamos lá, ali os canais do gradeamento, o esgoto é direcionado através desses canais para o desdrenador. Aqui nessas caixas ocorre a sedimentação de areia. O sobrenadante verte daquele canal. Aqui nós temos os raspadores de fundo, ó, tá aparecendo aqui, ó. Um dos braços dele, que raspam toda a areia sedimentada no fundo do tanque de areia e direcionam essa areia para essa rosca transportadora, que vai direcionar toda a areia lá para aquela caçamba e posteriormente essa areia será destinada para o aterro sanitário. Bom, dando sequência ao sistema de tratamento da ET Los Angeles, após passar pelo tratamento preliminar, o esgoto é direcionado para essa caixa divisora de fluxo 1. Em seguida, ele é direcionado para a caixa divisora de fluxo 2, onde toda a vazão da ET é dividida igualmente para os 10 reatores da unidade. Após a divisão do fluxo, o esgoto é direcionado com uma vazão igualmente dividida para os 10 reatores da unidade. Cada reator possui 7 caixas de distribuição do esgoto. Essas caixas têm como objetivo fazer com que a entrada do esgoto nos reatores ocorra de forma uniforme. Elas ficam localizadas sobre o topo dos reatores, porém dessas tubulações por onde o esgoto bruto entra, elas vão até próximo à base dos reatores por onde ocorre a entrada do esgoto. O efluente tratado dos reatores é então destinado para a etapa de tratamento final aqui da estação. Nessa unidade é realizada a aplicação de cloreto fético armazenado naqueles tanques. Após a aplicação de cloreto fético, o efluente tratado ele passa pela câmara de contato e é então direcionado para a saída da unidade, onde também é realizado a aplicação de antiespumante. Após a aplicação de antiespumante, o efluente tratado é então lançado no avião em Anduí. Cada reator possui uma pia de amostragem de lodo. Essas pias são compostas por 4 torneiras que são responsáveis por realizar a amostragem nos pontos de meio metro, 1 metro, 1,5 metro e 2 metros de profundidade no interior dos reatores. O objetivo desse ponto de amostragens é para avaliar a qualidade e a quantidade do lodo no interior dos reatores. O excesso de lodo dos reatores, quando descartado, é direcionado até a estação elevatória de lodo, onde ele é recalcado até o tanque de armazenamento de lodo. Esses tanques eles possuem 440 metros cúbicos de capacidade de armazenamento, onde o lodo é analisado. A partir do resultado, em função da qualidade desse lodo, ele poderá ter 2 destinações. Ou a aplicação controlada no solo, aqui mesmo no pátio da estação de tratamento de esgoto, ou ele retorna para o interior dos reatores. Além disso, a unidade possui um filtro prensa para ser utilizado no desaguamento do lodo em caso de necessidade. Essa linha de tubulação faz a captação de todo o biogás gerado nos reatores e o direciona para os queimadores de biogás. Atualmente, a ET Los Angeles está passando por um processo de ampliação, com a implantação de 2 novos reatores Guasa, que juntos irão proporcionar um incremento de 20% na capacidade de tratamento da unidade. Muito bom o vídeo, viu, pessoal? Eles fizeram especialmente para nós. Aqui eu tenho até algumas perguntas para vocês. Mas aí, vocês querem já falar alguma coisa? Marjorie. Oi. Não, agora eu acho que pode deixar aberto, né? Que assim também a gente não sabe até qual nível, se está no início da matéria, se está no final. Se vocês têm dificuldade de entender
em diferenciar o que é o tratamento anaeróbio, o que é o tratamento aeróbio, primário, secundário. A gente está aqui à disposição. Falo para vocês não terem dúvidas, porque essas perguntas é o momento para vocês sanarem, né? Nós trabalhamos com isso no dia a dia, então a gente está à disposição aqui para sanar qualquer dúvida. Alguém quer fazer perguntas? O que tem de avançado na ETE em Imbiraçu, que parece que é um tratamento único na situação, a gente fazendo alguma pesquisa, ele tem de diferenciado do, assim... Eu acho que você pode falar, Marjorie, da Imbiraçu já na sequência, porque aí a gente já pergunta dos dois. Combinado. A diferença da ET Imbiraçu para a ET Los Angeles é basicamente o tipo de tratamento. Enquanto a Los Angeles é o tratamento anaeróbio, onde não precisa de ar, o sistema da ET Imbiraçu é o sistema aeróbio, solicita ar para tratar o sistema. O que faz a gente escolher um ou outro? É a classificação do rio. Então, os rios, eles são classificados conforme a sua qualidade, balneabilidade, enfim, conforme o CONAMA. E assim, lá na Imbiraçu é classe 3, então ele já é um pouco mais restritivo do que na Los Angeles, que é classe 4. Então, por conta dessa restrição lá na Imbiraçu, além de baixa vazão, o que eu tenho pouca, a gente chama de carga orgânica, não sei se vocês já chegaram nesse nível, mas enfim. O que é a carga? Não, pode falar, fica à vontade, que eles já estão avançados. Então tá tranquilo. Então, a parte da carga orgânica, né, que é a DBO que a gente pode lançar no rio, mais a vazão, o poder de diluição do rio, né? Então, a nossa carga orgânica da Imbiraçu, ela se torna menor. E, além de tudo, a outorga é uma coisa recente aqui no nosso estado, né? E ela analisa a bacia como um todo. E onde está a Imbiraçu é no polo industrial. Então, a bacia já está muito comprometida. Então, a gente teve que trazer uma eficiência muito alta para não comprometer ainda mais a bacia. Então, lá na Imbiraçu é o sistema aeróbio. Então, a partir disso, o que a EGEA faz? Os processos aeróbios existentes no mercado são esses. Qual que é o melhor? Foi definido que é o ICIAS. A diferença dele, né, é que ele ocupa menos espaço porque ele faz todos os processos do sistema aeróbio em um tanque só. E ele tem um poder aquém, né, do que os outros, comparando, porque ele consegue, dentro das fases do sistema dele, remover nitrogênio e fósforo, porque ele consegue trazer a parte do sistema na hora... Deixa eu voltar um pouquinho. Na ET Imbiraçu, o sistema é alimentado, né, conforme a gente apresentou aqui no vídeo, passa por grade, passa pelo desarenador e vai para o sistema. Desde a entrada do sistema, ali no tanque o reator, o tanque aerado, ele já começa a receber oxigênio. E aí, ele começa a fazer o processo. Qual que é o processo? É o processo de aeração, depois é o processo de mixer. Nesse momento, as bactérias facultativas, elas começam a ter ação. E essas bactérias, elas são capazes de remover nutrientes. Então, esse é o diferencial maior da Imbiraçu. E aí, depois ela tem o processo de sedimentação, o qual o clarificado está para cima. Nesse momento, a partir do momento de sedimentação, que é o tempo para o flóculo descer e sedimentar, ele entra na parte de decantação, que a gente chama, né, que é o decanter. Na verdade, não é decantação. É o momento que o braço desce, coleta o sistema clarificado, que é a parte de cima, e a bomba de lodo liga para coletar o lodo, que é a parte de baixo.
Então, ele consegue fazer muito bem essa separação dentro de um tanque só. Eu tenho um vídeo aqui da Imbiruçu. Eu vou tentar passar aqui para vocês, só para vocês visualizarem o que eu estou falando, que eu acho ruim falar e não enxergar. Mas deixa eu só abrir ele aqui. Mas essa é a diferença do sistema da Imbiruçu. Além disso, então ela ocupa um menor espaço, né? Ela faz totalmente o tratamento dentro de um reator. Ela é inteligente porque nós temos 2 reatores e eles nunca trabalham simultaneamente. Então, um equipamento é o bastante para tocar um reator de uma hora, o outro reator em outro momento. Então, ao invés de ter 4 equipamentos, né, que seria um em cada reator e um reserva, eu tenho só 2, um operando para cada ciclo em um reator e um reserva. O vídeo, você quer que eu pegue em algum lugar aqui ou você consegue compartilhar a sua tela? Voltou a energia, eu já vim para o computador. Que bom. Aí, para compartilhar, tem um botão aqui do lado do sair. Isso, eu só tô tentando achar o vídeo. É um vídeo nosso que o operador gravou mesmo, mas ele já ajuda. Ô, Dani, se você achar primeiro. Eu estava procurando aqui também. É que esses tempos com o Covid, né, a gente teve que gravar vídeos também para caso um dos nossos operadores tivesse contaminação, né, para que outra pessoa rapidamente entendesse o sistema e começasse a operar. Isso é então, ótimo. a gente tem esses vídeos que tá dentro da Academia EJA, e a Academia EJA eu não consigo entrar porque ela é criptografada, só a gente consegue entrar. Eu não consigo nem tirar print da tela, por isso que por lá eu não vou conseguir, mas eu tô procurando aqui. Eu vou perguntando algumas coisas, pode ser? Claro. Qual que é o rio que lança o efluente da Imbiruçu? Porque o da Los Angeles é o Ayanduí, né? Isso. O da Imbiruçu é o córrego Imbiruçu mesmo. É Imbiruçu mesmo. E ele vai e desemboca no Ayanduí também. Também, mas é bem lá para baixo, é a área já onde não é mais o perímetro urbano. Aí a outra coisa que eu ia perguntar é das vazões, porque a da Los Angeles ela consegue uma vazão maior, né? Ela foi projetada para uma vazão maior, né? Isso, a capacidade da Los Angeles ela é para 900 litros por segundo. Nós estamos ampliando mais 180 litros por segundo agora, que até é interessante, é o último que apareceu aí no vídeo. Esse tipo de reator veio a partir de um estudo realizado dentro da ET, o qual a gente fez o teste de vários materiais para verificar qual que era o menos corrosivo. E aí deu que o aço vitrificado ele não corroía com o tempo, né? Num estudo feito dentro de 6 meses, comparado aos outros tipos de materiais. Foi o que viabilizou o investimento, trazendo até de fora, na verdade, né? Essas placas do aço vitrificado, ela veio da Áustria para a gente, e aqui a equipe brasileira montou. Mas então esses 2 UASBs que estão sendo montados, eles já tem um material diferente, né? Do que tem lá.
E isso é um material diferente. Os 10 atuais, né, cada um com 90 litros por segundo, ele é construído em concreto e ele é em formato quadrado. Os 2 novos que nós construímos, estamos já fazendo o teste de estanqueidade para colocar para operar, são em aço vitrificado e ele é redondo por conta da forma do aço vitrificado, né? A forma dele, a gente teve que validar ser redondo. Veio lá da Áustria? Isso. Gente, Placas. que legal. Mas na hora de fazer os testes, vocês fizeram um piloto menor. E veio de lá também? Não, eles mandaram as plaquinhas, né, de teste, e aí a gente instalou dentro do reator, né, numa área onde fica metade submersa, que é metade com esgoto, e metade na zona do gás, né? E aí a gente verificou que a parte onde corrói é apenas a parte do gás, onde fica submerso não tem corrosão em nenhum material, inclusive no alumínio. E a parte que fica em contato com o gás ocorre a corrosão. Aí nós testamos, né, Belzona, que é um impermeabilizante, nós testamos o alumínio, o aço inox, o 304, o 306, que são 2 tipos existentes aqui no Brasil. A gente testou os 2 tipos de Belzona também que existe aqui no Brasil. Testamos a manta igual a de aterro sanitário e o aço vitrificado, e ele foi o que melhor deu resultado. Legal. Eu ia perguntar do gás também. Se tem uma estimativa da quantidade de gás gerado e se essa captação, né, do gás, é que eu não lembro se sempre teve a captação de gás, sempre teve? Porque eu imagino que se não, que teve uma época que tinha o odor bem característico, a ET, né? A Los Angeles. E aí eu imagino que tenha melhorado muito essa parte. Pode contar um pouco sobre isso? Claro. A diferença sempre teve, tá? A diferença é que, assim, na Los Angeles nós temos as tampas de inspeção, que é onde a gente tem o acesso ao reator, né, para verificar se está tudo certo lá dentro. E o gás escapava por essas tampas. Porém, nós criamos um projeto de inovação que aqui na empresa a gente tem premiação, né, aos projetos inovadores e a gente conseguiu fazer um selo hídrico em todas as tampas. Então agora o gás não escapa mais, a gente consegue coletar todo ele e fazer a queima, né? E aí, lógico que agora a gente começa a estudar outros projetos, geração de energia. Por enquanto, a gente só realiza a queima por conta da emissão, né? A emissão limpa. E a quantidade de gás? Vou pedir para o Pedro, que ele que fez esse estudo essa semana, inclusive. Roda fresquinho, hein? Tá fresco na minha cabeça, mas na dele tá. Bom, eu estou procurando aqui só para não falar besteira, porque a gente foi feita uma medição aqui, até para falar em termos de porcentagem, né? Durante um período foi feito o monitoramento do biogás, que foi um estudo que não chegou a ser ainda executado, mas era para reaproveitamento, né, do biogás. A vazão de biogás medida durante esse período foi de aproximadamente 68 metros cúbicos de biogás, e sendo que 54% desse biogás foi encontrado concentração de metano. Então, ele foi um biogás aí, geralmente a gente tem aí os valores reportados pela literatura, né, de teores de metanos
em biogás de reatores anaeróbios em torno de 60% a 80%. O que foi medido ali na ET Los Angeles foi uma vazão média de 68 metros cúbicos hora de biogás com um teor de metano de 54%. Tem bastante gás sulfídrico mesmo, né? Na verdade, o gás... o meu tá ligado ainda, né? O gás sulfídrico, na verdade, ele é encontrado em... Ele foi medido só em ppm. A porcentagem dele foi muito baixa, sabe? A quantidade maior mesmo foi essa de metano, de 54%, CO2 em torno de 4% e oxigênio em torno de 6%. E o restante é de gases que não foram medidos, né? Isso eu Foram achei esses que tinha gases mais. medidos. Tá. Aí você que tá estudando essa parte da viabilização para produção de energia? Não, na verdade, ele está sendo feito por um outro setor, setor de tecnologia, Marjorie, o setor da Natália? Isso. O setor de tecnologia. Esse estudo que eu tenho acesso, mesmo eu não estava na empresa ainda, né? Foi feito pelo o Edilson, engenheiro que trabalhava aqui na Águas Guariroba, só que ele não chegou a ser executado na prática, né? Agora estão sendo feitos novos estudos pelo setor da tecnologia para verificar novamente essa viabilidade aí. Que esse do gás eu não faço a mínima ideia de até quanto, né? Quantos por cento, ou volume que tem que ser gerado para viabilizar a construção, né, de uma estaçãozinha para produção de energia. Sim. Até porque você tem... Eu acompanhei um pouquinho do estudo do Edilson. A dificuldade era viabilizar, tá? Porque o sistema de conversão é muito caro ainda no Brasil. Então, a primeira parte, que era geração de energia, sem ser por meio de um gerador, eu digo geração própria, né, a conversão, ficaria muito cara. E aí a gente estudou a parte do gerador de energia. Época viabiliza, época não. Depende muito da fatura de energia nossa, né? E agora também está sendo estudado para verificar, revalidar, né, essa parte do gerador, que o gerador consegue gerar para a gente e ainda sobra. Nossa, ia ser ótimo, né? Bem nesse negócio de aproveitar tudo que o esgoto pode proporcionar para a gente. Com certeza. Acharam o vídeo da Imbiruçu? Eu não estou conseguindo achar, mas eu vou pegar foto, pelo menos, que a gente consegue se encontrar. Aí lá na Imbiruçu não tem preliminar? Tem o preliminar, igual. É diferente um pouco do da Los Angeles pela robustez, né? O tamanho dele, mas Mas peneiramento, desarenador, e aí vai para o ICIAS, né? Que vocês chamam ICIAS? Isso, e lá a gente tem a remoção de flotante, que é a peneira lá, né? Então a gente consegue também ter a remoção do flotante para depois ir para o sistema. Porque qual que é o problema do flotante no meu sistema? Ele pode criar uma filamentosa em cima. A filamentosa não atrapalha a minha qualidade, porém ela atrapalha o aspecto visual. Então, ao invés de eu chegar lá e verificar uma ET bonita, vamos dizer, a gente chega lá, vê ela aerando, é muito bonito enxergar, né?
e eu chegaria lá e daí teria as filamentosas. Então, visualmente falando, não é interessante. Marjorie, a professora falou da ET Los Angeles, que teve essa situação que vocês fizeram nas tampas para diminuir o odor e tal, e a queima, mas nessa do Imbiruçu, ali está próximo de aeroporto, está próximo dessas indústrias, mas também tem os loteamentos próximos ali. Como é aerado, no meu entendimento parece que é aberta essas lagoas e tal, como que é o tratamento? O odor ali, tem alguma vegetação, alguma coisa para barrar esse aspecto da direção do vento, alguma coisa assim? É uma ótima pergunta, eu até esqueci de comentar, né? A diferença do sistema anaeróbio para o aeróbio é também que o aeróbio não gera odor. Por quê, né? A bactéria aeróbia, quando entra o oxigênio e ela faz a respiração, é conforme a gente. Então, o que ela libera? Ela libera somente gás carbônico para a atmosfera. É diferente da bactéria anaeróbia, que ela gera o gás sulfídrico. Uma vez eu visitei a Imbiruçu e realmente não tem cheiro. O cheiro para mim, ele parece... Ele é próximo do lixiviado estabilizado de aterro sanitário, sabe? Mas é bem mais atenuado. Ele realmente não tem mau cheiro. A ET não tem mau cheiro. Porque não tem gás sulfídrico, né? Não tem essa geração dos gases que causam odor, mau odor. Exatamente. O único local que você pode perceber um pouquinho de odor lá na Timbiruçu é na entrada do sistema, mas logo após já não tem mais odor. E aí, é claro, né? A gente tem a cortina arbórea lá, mas é só a cortina arbórea, não é necessário mais nenhum outro tipo de tratativa. Eu fiquei com uma dúvida também. A sedimentação fica no mesmo tanque. Isso, essa é a diferença. Eu estou tentando achar. Ô, Pedro, você não tem nem foto? Eu troquei o celular. Aí também não me ajuda. Internet alguma, peraí. Eu não tenho foto, eu tô aqui com o modelo dele que eu peguei no manual, pode ser? Pode sim, já ajuda a ter uma ideia. Compartilhar aqui a tela. Aí, então, aqui nessa primeira partezinha dela é onde é a entrada do esgoto. Então, pode ver que desde a entrada a gente já faz a aeração. Então, o esgoto já entra no ciclo do tratamento. E aí, por cálculos, enfim, essa tecnologia definiu de ciclo. E então, no caso, fica um tempo aerando, aí ele vem para o mixer, que é essa barrinha aqui na lateral, que é a hora das bactérias facultativas, mexe todo o sistema, aí ele para um tempo para ocorrer a sedimentação do lodo. Nesse momento que o lodo sedimenta, esse braço aqui, que é o decanter que a gente chama, ele desce. Acho que tem até uma imagenzinha aqui, Marjorie. Aqui, ó, essa parte da sedimentação ocorre isso. Em cima fica totalmente clarificado e embaixo o lodo desce para ser succionado. E tá vendo? Ó, o decanter desceu essa barrinha aqui na lateral. Pedro, a imagem anterior mostrou a oxidação. É bombeado? Como que é o tratamento? Parece. O tratamento nessa unidade ele é bombeado, tá? Não necessariamente precisa ser, tá? O cálculo de quando precisa ou não depende de onde chega. Exemplo, a bacia da ET Los Angeles, o sistema é todo bombeado até chegar na elevatória 30.
que ela é ali no encontro do córrego lajeado. Na realidade, não da captação do efluente, eu falo do processo de oxidação da parte do oxigênio. Isso sim. Aí a gente chama que é o soprador. Ele injeta ar na tubulação e esse ar sai, esse sistema é a microbolha, né? Sai por esses difusores de ar que fica lá no fundo. Como seria tipo uma ETA de tratamento de água quase com flotador, no mesmo pensamento, é isso? Isso. Só que esse a gente chama de... Por isso que esse aqui tem sobrenadante, né, Marjorie? Oi? Desculpa. É por isso que esse também tem sobrenadante, não tem? É aqui que forma? Isso, se eu não tirar ele no meu preliminar, ele forma o sobrenadante. Por isso, nesse sistema, meu preliminar, consigo lá... essa é a diferença, né? Na Los Angeles, exemplo, o meu preliminar é composto por gradeamento e o desarenador. Só que o desarenador da Los Angeles, ele só é o raspador de fundo. Certo? Sim. Já na Imbiruçu, eu tenho uma rosca sem fim, que também pega o fundo, porém ele passa por uma peneira, que é para retirar esse sobrenadante que fica em cima, né? A parte de óleo, enfim. Sim. Que possa vir para o sistema que gera filamentose. Então, depois do tempo do mixer, ele vai para a sedimentação, que é a foto depois que o Pedro estava mostrando, que ele ocorre essa separação de fase, onde os flóculos formados nessa parte de aeração, ele já consegue sedimentar, ele já tem peso o bastante para descer. Então, esse é o momento que o sistema fica parado, somente para ocorrer essa separação de fase. E aí, a parte enquanto a bomba para succionar o lodo, essa parte aí que é o braço, é o decanter que a gente chama, ele desce para pegar o superficial, que já é o efluente tratado. Aí em Biruçu, a gente consegue ter uma remoção de até 99% da matéria orgânica. Enquanto na Los Angeles, que é só o ASB, né? A gente consegue, em média, ter a remoção de 82%. Então, essa é a diferença. Aí, se for olhar vantagem e desvantagem, né? O ASB, ele precisa de um maior espaço para tratar. O sistema aerado, ele precisa de um menor. O ASB gera odor, o sistema aerado não gera. Mas qual é a pior, vamos dizer assim, o pior defeito do sistema aerado? É o custo de operação dele. Ele gasta muita energia para dar a eficiência necessária. A toxicidade dele no tratamento, você falou que ele trata melhor, mas a parte do lodo ativado, ele trata mais ou trata menos, ou uma diferença de um para o outro? A parte do lodo também tem um grande diferencial. No WASB, desculpa, as bactérias são capazes de já adensar o lodo. Sai um lodo aderido, que a gente chama, que já é um lodo com menos água dentro dele. E no da Imbiruçu, eu preciso construir um adensador, que é onde ainda o lodo vai para o adensador, para depois ir ainda para um biodigestor, que é quando as bactérias continuam tratando o lodo, para daí eu ter um lodo de qualidade. Então, na parte do sistema aerado, eu ainda tenho 2 etapas de tratamento do lodo, diferente do sistema anaeróbio, né? Que eu não preciso ter essa parte, porque o sistema já é capaz de adensar e aderir o lodo. O Pedro tinha falado no vídeo que uma parte do lodo pode voltar para o reator? Isso. O que acontece?
São práticas, né, da operação, porque nós analisamos todos os nossos parâmetros, né, de qualidade a cada 4 horas. Se o meu lodo deu, exemplo, bactéria, o E. coli, né, ou coliformes termotolerantes, eu não posso lançá-lo na área que hoje a gente faz a fertirrigação. Então, eu faço a recirculação do sistema para continuar o tratamento dele e só aplico quando ele atende todos os requisitos da CONAMA, entendeu? Então, quando o sistema não conseguiu fazer o tratamento completo, a gente volta ele, faz a recirculação de lodo para atender. No caso, essa fertirrigação é lançada ali naquelas hortas próximas? Não, a fertirrigação hoje, ela só é liberada, o que está mudando, tá? Tem uma nova legislação sendo estudada, já está em prática, né? Mas estamos estudando as praticidades, vamos dizer, da legislação. Mas, anteriormente, a gente só podia utilizar o lodo para reflorestamento. Então, não sei se vocês conhecem, mas as duas áreas, elas eram áreas de lixão, né? A Los Angeles era a área de lixão e a Imbiruçu era a área de construção civil. Então, ambas a gente plantava e não crescia árvore. Então, a gente conseguiu fazer esse projeto de fertirrigação, onde a gente aplica o lodo e planta muda de cerrado. A minha pergunta ia ser basicamente essa daí, eu ia falar sobre a disposição final, né? Aí você falou da fertirrigação, então vou mudar um pouquinho. De quanto em quanto tempo que é retirado o lodo? Tá, depende desses parâmetros E a quantidade, perdão. Tá, combinado. Depende desses parâmetros que a gente analisa e depende da ET. A ET em Biruçu, ela sempre é retirada, né? Mas é uma vez por semana que ocorre a aplicação do lodo no solo. Porque tem toda a etapa pós, né? Então, assim, a constância de retirada do lodo é a cada ciclo, que é a cada 4 horas, para que a gente retira o lodo da ET em Biruçu. Mas ele ainda vai para a etapa do adensador e do biodigestor, para só a cada uma semana ir para o solo. Já a Los Angeles, depende muito da nossa operação. A gente pode lançar um por dia em cada área, porque lá é uma área grande, né? Uma elevatória de lodo por dia, a gente chama. Essa uma elevatória a gente consegue retirar lodo de 2 reatores. Ela dá aproximadamente 300 metros cúbicos, que é o lodo molhado, né? Se a gente for olhar, geralmente é 98, de 90 a 98% de umidade, então daí o que sobra no solo é só o lodo seco depois do sol, né, secar. De volume, a Los Angeles gera bem menos que a Imbiruçu? Não, é bem mais. A Los Angeles a gente tira frequência diária, dependendo da nossa operação, né? Enquanto o Imbiruçu é semanal. Semanal. Mas é mais pela. Eu anotei aqui da vazão da Los Angeles, 900 litros por segundo, mas da Imbiruçu eu não anotei quanto que é. 120 litros por segundo. Tá. E aí, eu vi que tem 2 tanques, né? Aí você falou que um opera e o outro tá parado. É assim? Os dois operam, só que eles nunca operam o mesmo ciclo. Exemplo, enquanto um tanque ele está na fase de aeração, o outro tanque pode estar ou no mixer ou na sedimentação. Nunca vai estar os dois na aeração. Então, é uma forma de otimizar equipamento. Tá.
a aeração e o mixer são etapas diferentes. Eu acho que isso eu não entendi, então. É etapa diferente. A aeração Pedro, compartilha novamente. A aeração, ela vem pelos difusores de ar, que é o lá de baixo. De baixo, Isso. as microbolhas. Isso, as microbolhas. E ela consegue atingir todo o sistema. Ela é calculada, né, qual é a pressão de injeção de ar para que a gente consiga atingir todo o sistema, tá? E o mixer é outra fase do sistema, que tá aqui o mixer, que ele é acionado para fazer essa movimentação como um todo e ativar as bactérias facultativas. Mas ele é uma pá ou é ar também que faz Ele movimentação? é como se fosse um ventilador, ele só movimenta mesmo, ele faz como se fosse um redemoinho dentro do reator. Mas é tipo para homogeneizar. Isso, é que nesse momento, as bactérias que são facultativas, elas conseguem serem ativadas, porque é um momento que eu não estou injetando ar, mas eu acabei de injetar ar, e eu faço essa mistura para que não seja muito ar, para que elas comecem a fazer a parte delas, que é se alimentar dos nutrientes. E também a parte que... Eu não sei como que é a velocidade do mixer. É bastante, assim? É alta? Não, o mixer é como se eu estivesse mexendo um líquido na panela. Eu Sim. com a pazinha mexendo. É esse o sistema que ele faz. Tá. Ele acaba ajudando como se fosse na floculação também, né? Isso. Para pesar para a próxima fase. Exatamente. E aí ele intercala, né? Aeração, mixer, aí volta um pouco a aerar, aí volta um pouco o mixer, aí sim que depois ele para ocorrer a sedimentação e depois que ele entra com a parte do decanter. É só para destacar um ponto também, durante essa etapa de aeração, você tem a atividade aeróbia acontecendo, né, na remoção do lodo, e você também ocorre a oxidação do nitrogênio presente no esgoto. Então, o nitrogênio orgânico, o nitrogênio amoniacal, ele é convertido a nitrato. Então, quando ocorre essa etapa do mixer, que a Marjorie está comentando, então é desligado a parte de aeração, né? E esse mixer, ele funciona só para homogeneizar o esgoto. Como agora o esgoto ele tem uma alta concentração de nitrato, devido à etapa anterior de aeração, o que ocorre é uma remoção da matéria orgânica em ambiente anóxico. Então, você, além de ter a remoção da matéria orgânica, você também tem remoção de nitrogênio, porque o nitrogênio é nitrificado na etapa de aeração, né, transformado em nitrato, e nessa etapa de mixer, que é a etapa anóxica, o nitrato é removido e transformado em nitrogênio gasoso. Então, você tem não só a remoção de matéria orgânica, como também a remoção de nutrientes. Agora eu entendi a remoção de nutrientes. É porque o nitrato foi convertido para nitrato e as bactérias anóxicas conseguem consumir. Isso. É uma etapa aeróbia e uma etapa anóxica. Muito bom. Nossa, é muito bom esse sistema, né? E... A gente chama esse sistema de menina dos olhos. Pois é. Muito bom. E o ciclo dele é de 4 horas. Não falo o tempo de detenção, tá? Eu falo o ciclo, que é o tempo, várias parcelas onde ele entra a parte do decanter. Na verdade, ele não é de 4 horas. É que 4 horas é o tempo só de aeração. O ciclo dele completo demora 12 horas. Então, exemplo, se a gente for fazer visita lá, só em 2 momentos do dia eu vou estar puxando o meu efluente tratado. Uma questão que me chamou a atenção é na remoção de nutrientes, que nem está tirando o nitrogênio e o fósforo, a análise desse lodo para fertirrigação de uma ETE e da outra
tem uma diferença muito, muito grande por causa dessa remoção? Até para aplicação, a destinação? Não, na verdade é assim, né? O lodo da Los Angeles, ele é muito bom. Ele é sempre classificado como lodo classe A. O da Embiruçu, se eu retirasse e não passasse pelo tratamento de adensador e depois o biodigestor, eu não conseguiria o lodo classe A, eu conseguiria talvez o lodo classe B, tá? Então, como ele passa, então os dois são similares, tá? A única diferença é que em um é bactéria, vai conter, né, quando a gente analisa a parte microscópica do lodo, vai conter bactérias aeróbias, e o outro serão bactérias anaeróbias. Outra situação que você colocou bem é a classificação do corpo hídrico que vai receber o efluente. A gente vê bastante situações até de projetos falando do Anhanduí já com outra classificação. Essa melhoria que vai ter agora na ET Los Angeles, dessa ampliação, ela vai atender agora o Anhanduí com a classificação diferenciada, em vez de que, como o Imaçu colocou como classe 4, a gente pensa ele no aspecto aí num classe 3 ou 2. O Anhanduí, ele hoje não consegue ser classe 2 em hipótese alguma. Quando foi feita a classificação do rio, foi estudado e ele se encontra em classe 4. E foi decretada uma lei com meta para o Estado controlar e trazer ações de melhoria nesse corpo receptor para que ele chegasse em 2026 sendo classe 3. Então, a virada de chave é 2026. Setembro de 2026. Nós possuímos a outorga para classe 4, porém ela só é válida até 2026 e não até o prazo final da concessão, porque em 2026 a gente já vai ter que estar com outro de sistema para atender a classificação do rio. Mas aí faz um pós-tratamento, né? Aí será estudado, né? Na verdade, já está estudando. Pode ser um pós-tratamento, pode ser um tratamento secundário seguido de adição de produto químico, pode ser alteração, né? Mudar para lodos ativados. Aí eles estão estudando a melhor forma para a gente não perder toda a estrutura já existente do WASB. Pois é, porque dá dó perder a estrutura, né? Imagina só, é gigante. Porque pensando assim, professora, a gente vê o rio Anhanduí, há um rio, né? Ele parece mais um ribeirão. Na seca, ele tem a vazão bem diminuída, né? E se pensar nesse lançamento desse efluente do jeito que está sendo com classe 4, esse despejo aí não tem uma degradação, assim, a demanda dele está sendo maior, assim, pensando no que o tratamento não está sendo eficiente. É meu pensamento, né? Orlando, não. Hoje existe a outorga que não deixa a gente lançar uma quantidade de efluente que vai comprometer o rio, tá? Ele estuda dentro da Q95, então é a vazão que 95% do tempo o rio se mantém, e justamente para não ocorrer a poluição do rio. Então a gente só pode lançar o que na outorga limita, né? Então, antigamente, a gente só podia lançar conforme CONAMA, que era 120 de DBO. Hoje, a outorga já fez um estudo e verificou que o rio Anhanduí não pode receber 120 de DBO. Então, ela já restringiu a gente a se enquadrar e hoje a gente se enquadrou para atingir no máximo 96 de DBO, que é da ET Los Angeles. Só que a gente não anda no máximo, né? A gente tem uma variação, só que a gente consegue atender abaixo do que já o limite máximo nosso. Lógico que isso é estudando a bacia como um todo. Então, não é só a gente que lança. Existe frigorífico, existe outras fábricas, né? Fábrica de cerveja, fábrica Curtume, que também lançam no rio Anhanduí.
Então, o estudo é feito pelo IMASU, analisando todas essas contribuições para definir quanto que cada um pode lançar sem comprometer o rio. Sim. A área total ali da ET Los Angeles e da Imbiraçu, você sabe me dizer? Só para eu comparar o tamanho mesmo de ET. Deixa eu pensar aqui, porque a gente sempre fala em área total mesmo, né? E a Los Angeles ela é muito maior do que a Imbiraçu, porque ela tem bastante espaço. Eu digo até a parte onde a gente faz o reflorestamento, né? Mas 25 vezes 5 vezes. A Imbiraçu é em torno de 1.000 metros quadrados. E isso só a parte do reator, né? E a Los Angeles... Ô, Pedro, você lembra quantos que dá o todo com os 12? Professor, olhei, deu 33 hectares, em torno de 6, a outra, coisa assim. Olhando o todo, né? Toda a extensão da nossa área, certo? É isso. Eu entendi o que a professora está perguntando. Ela quer saber assim, para tratar 120, isso, a área de projeto é X, e na Los Angeles, para tratar 900, a área de projeto é outra. O da Los Angeles, eu não lembro os tamanhos dos reatores. Em torno de 7.200 metros quadrados, Marcos. Eu estava com o microfone desligado aqui, desculpa, não tinha visto. Não, tranquilo. 7.200. A área do tratamento mesmo, né? Contando só o reator, né? Sem contar a entrada, sem contar a câmera de contato. São as outras áreas existentes. Essa é uma outra pergunta. Ali no final do vídeo do Pedro, da Los Angeles, fala que depois do reator vai para um outro tanque lá, que aí coloca um tanque de contato, né, com cloreto férrico. Você pode explicar essa parte? Justamente quando veio a outorga, né, nós tivemos que sair de um lançamento de 120 de DBO para, no máximo, 96, conforme eu comentei. E, nesse caso, só o ASB não atenderia. Então, a gente começou a fazer o tratamento físico-químico com o cloreto. O cloreto, ele tem uma capacidade de remoção de DBO em torno de 30% a 40%. Então, a gente faz a dosagem, não é o dia inteiro, a gente só dosa nos horários de pico, que é o momento que o sistema precisa de reforço, e aí a gente consegue dar, né, a eficiência necessária para retornar o efluente tratado ao rio. Mas o cloreto férrico é aquele coagulante? É coagulante? Na verdade, assim, o cloreto também é utilizado como coagulante. Ali, no caso, ele é utilizado como coagulante final, né? Porque ele ajuda ainda no final do tratamento a segurar, a reter o lodo na câmara de contato. E aí a gente retira o lodo ali do físico-químico, né? Que a gente chama. E daí faz o descarte dele no aterro. Tá. O lodo do tanque de contato, então, vai para o aterro. Isso, o lodo do tanque de contato não vai para a nossa área. No caso do produto químico. Isso. Mas ele gera bem pouco lodo. É só para bater a DBO, né? Isso, ele nos ajuda a bater, atingir, né, a eficiência necessária em alguns momentos do dia, principalmente no horário de pico. Quais são os horários de pico? O horário de pico, ele começa em torno de meio-dia e acaba em torno de 3 horas.
Mas como a gente tem um tempo de detenção no sistema, a gente começa a dosar o produto químico 11 horas e para 7 horas da noite. Eu ia perguntar do tempo de detenção, mais ou menos, das duas. O da Los Angeles está em torno de 8 a 9 horas e o da Imbiruçu, 12 horas. Da Imbiruçu já tinha notado. Marjolie, o bombeamento do lixiviado do aterro, como eles fazem um pré-tratamento ou ele é diretamente lançado nos reatores Wasby lá? Faz o pré-tratamento, a gente tem um skidzinho que recebe o efluente do aterro sanitário e depois do nosso skid ele é bombeado para a parte ali do gradeamento, a preliminar. Ali ele mistura com o nosso efluente doméstico, né? E aí é drasticamente reduzida a parte dos metais, enfim. Apesar de que os metais no lixiviado do aterro aqui de Campo Grande, ele não é em alta concentração conforme a gente encontra em literatura. E um skid é um tratamento químico? O que seria isso? É dosagem de produto químico. Mas aí o que adiciona nele? O cloreto, inclusive, para fazer a pré, né, dele, e depois já vai para o nosso sistema. Então, físico-químico, né? É só o físico-químico ali no skidzinho. É bem pequenininho, na verdade. Até em caso de visita, a gente nem passa por lá, porque ele é como se fosse um container. A vazão que vem de lá é pouquinha? É baixa? Como que é? Sim, a gente pode, no máximo, receber 5 litros por segundo. Só que como eles têm uma lagoa de estabilização lá, que colhe todo o chorume deles, eles mantêm não encaminham em todo o tempo do dia, né? E é bem baixinha a vazão, não chega a 3 litros por segundo. A lagoa serve também, então, de controlar a vazão, né? Isso, eles têm, se eu não me engano, são 3 lagoas. E, na verdade, exemplo, a época de seca, em momento algum a gente recebeu. Porque a geração do chorume é menor, e aí eles seguram na lagoa, entendeu? Então, ele passa por um pré-tratamento lá já. Inclusive lá. Isso é bom. Eu não sabia desse, da vazão. Eu nem sabia que tinha lagoa. Eu descobri da lagoa essa semana, que eu estava falando com o Bruno da Solurb, e aí ele me mostrou um voo, né, aéreo lá da área, e aí eu vi a lagoa, mas eu vi uma lagoa só. Não sei se eu não vi certo. E aí agora você está falando que a vazão é baixinha, que chega lá. E aí isso é bom, porque quando a gente trata o lixiviado direto e a vazão é grande, ele interfere lá no reator, porque a qualidade do lixiviado é diferente, né? Antes de receber, né, inclusive teve a promotora envolvida no caso, o pessoal do DAEX, que são os técnicos da promotoria, o pessoal da Semadur, a gente fez um grande estudo, né, para verificar se a gente podia receber ou não. E a gente se surpreendeu porque o chorume daqui, ele não tem alta concentração de metais pesados, então ele é um chorume mais fácil de ser tratado e ele não impacta no meu tratamento, ele não interfere na atividade das minhas bactérias, enfim. Não, mas é que o chorume, para ter bastante metais, ele está na fase, na primeira fase, né? Que ainda é nos 2 a 5 anos no máximo, e o aterro é de 2012, né?
Isso, é que quando a gente começou a receber, a gente imaginou que seria, né? Porque a gente estava pegando o chorume do lixão, no caso, né? E aí depois... Então, agora ele melhorou mais ainda do que quando a gente fez as primeiras tratamento. Ah, porque agora passa pela lagoa, né? Sim, e é controlado, né? Tem o aterro, eles fazem toda a parte de tratamento ali dentro, né? Ah, isso é legal. Mas aí tem que dar uma olhada porque vai abrir um aterro. Bom, mas quando abrir o aterro novo, nem sei qual que é a área que eles estão estudando, não vai mandar para vocês, né? A gente ainda não recebeu nada solicitando, então, por enquanto, a gente ainda não... É um aterro novo, que aí a concentração de metais é alta. Mas aí vocês vão fazer um novo estudo, né? Ah, com certeza. A Semador não libera a gente a ir para frente, seguir em frente se não tiver o estudo, enfim. O que mais? Perguntem mais, pessoal. Eu acho que as minhas já acabaram aqui. E a diferença também do sistema ICIA, o IKEAS, que a gente chama, é que ele é totalmente automatizado. Então, na verdade, eu só tenho um operador lá que acompanha o sistema, mas é muito mais para verificar a telinha, né, que é o IHM, que é a interface homem-máquina que eles chamam, que é onde ele consegue enxergar se tem algum alarme no sistema, em qual ciclo que tá, que daí ele faz para avaliar a qualidade do sistema. E no outro, na Los Angeles, tem mais gente? Na Los Angeles tem mais gente, eu preciso de para cuidar do sistema. Então, eu tenho 12 operadores na Los Angeles, enquanto na Imbiraçu eu tenho 2. Até nisso tem uma eficiência, né? Essa também é mais uma vantagem, né? Eu não tenho erro de nada, eu não sou... A Imbiraçu, ela trabalha totalmente por conta, então eu não tenho nada para ter erro no sistema. Então ele vai 100% me trazer o que eu previ no projeto. Tá. Ali no da Los Angeles, no vídeo do Pedro, também falou sobre uma última etapa, depois do tanque de contato, um anti-espumante. O que é o anti-espumante? O anti-espumante é na câmera também. Depois, logo no final da câmera a gente dosa, né? Ele é somente para quebrar o surfactante, porque visualmente é ruim enxergar no rio, né? Também não tem poluição no rio, mas a gente só dosa para quebrar, porque toda a parte de surfactantes, ela não é retirada no sistema, então a gente utiliza aí, o antiespumante para quebrar. Já no sistema aeróbio, a gente não gera isso e daí não precisa dosar antiespumante. E anti-espumante é um produto químico? Sabe? É um produto químico à base de água, que ele... A única ação dele é cortar mesmo a formação de espuma. Será que ele tem alguma coisa com dureza alta? Isso. Uma dúvida, o Pedro mostrou esse último estágio, tem uma lagoa lá no final, é uma lagoa aquilo, né? Ao lado lá, antes do lançamento. É ali que é feito o tratamento? Como que é feito esse tratamento com o da espuma, espumante? Aqui, deixa eu mostrar ele aqui no final. Ali é a câmara de contato. Ela não é uma lagoa, ela é inteira em concreto. E ela possui dentro dela, né? A gente chama de chincanas, que é para todo efluente passar por ela inteira e ter o contato com o produto químico num tempo bastante para o produto químico ter o efeito.
a parte de clarificação que nem na ET do Imbiruçu, que você mostrou, assim, aquilo parece ser muito legal, né? Que vê esse estágio distinto, né? Do lodo embaixo e a parte da superfície já clarificada. Como que é essa situação no final ali do lançamento? Se esse efluente já sai clarificado depois desse último tratamento e já passando para essa parte de anti-espumante, nesse caso aqui, essa lagoa. Desculpa, travou aqui. O clarificado que a gente chama da Imbiruçu é porque o efluente da Imbiruçu ele sai transparente. Já o da Los Angeles, que é o sistema anaeróbio, ele tem uma cor diferente, ele traz a coloração meio cinzenta, mas é normal do sistema. Eu costumo comparar exatamente ao nosso sistema, né? O sistema anaeróbio é conforme o nosso sistema digestivo. A gente tem a excreção de gás e a excreção do sólido. É a mesma coisa. E ele sai com essa coloração por conta do sistema não ter ar. Quando a gente injeta o ar no sistema, ele faz essa clarificação. É apenas com o ar que a gente consegue retirar a cor do efluente. Sim. Anotei mais isso. Alguém mais quer perguntar? Eu acho que eu anotei tudo que eu podia aqui. É super legal ver a diferença dos dois, né? Como trabalha. E as vantagens e desvantagens. Eu entrei o vídeo da Imbiruçu aqui. Eu vou enviar para você no WhatsApp para compartilhar com o pessoal. Você vai mandar para a Marjorie, né, Dani? Pode ser para você também, Marjorie. Pode ser, então. Deixa eu baixo aqui rapidinho. Nunca trabalhei com duas Marjolies na mesma aula, eu e ela. Essa é Marjolie, não é Marjolie. Quase xará. Quase xará. Mas todo mundo me chama de Marjolie. Ninguém me chama de Marjolie. Não chegou nada aqui ainda. Tá ligado. Tá. Ah, eu tinha mais uma pergunta. Você sabe da extensão da rede coletora que alimenta a Imbiruçu e a que alimenta a Los Angeles? Essa eu não vou saber te dizer, mas a gente tem como pegar essa informação e compartilhar depois. É o setor de cadastro que fica cuidando, né? É difícil dizer porque a Los Angeles, ela é 90% da cidade. E a Imbiruçu só fica com esses outros 10%. Tá. Tem um lugar ainda que não coleta? Tem. Hoje nós estamos com 84% de cobertura. E a gente, por enquanto, está só acompanhando o PAC, né? Por conta da nova legislação, que a gente só pode passar rede de... a gente só pode asfaltar, né, a rua, a gente não, né? A prefeitura só pode asfaltar a rua se passar a rede de esgoto e a rede de drenagem e de água, né? No caso, a água já é 100%, então a prefeitura só pode passar asfalto se a gente passar o esgoto e a drenagem. E para não impactar o investimento de asfalto na cidade, a gente saiu da nossa estrutura de universalização e aí a gente tem que acompanhar as obras do PAC.
Chegou aqui o vídeo. Peraí. Sem som mesmo? Dani, você sabe se ele é sem som? Não, ele é com som. Com som? Eu acabei de testar aqui o que eu enviei, tá ok. Você não consegue compartilhar aqui, Dani? É que eu tô com o celular. Deixa eu tentar. Ah, Peraí. tá. No meu tá sem som. Dani, encaminha pro Pedro, às vezes ele consegue ver. É isso que eu tô fazendo. O meu... Pode ser a minha internet que tá baixando só a imagem. Meu filho pedindo comida. Pedro, deu certo aí? Tá carregando. Tá. Ele é um pouquinho grande mesmo. Olá, seja bem-vindo à Estação de Tratamento ET em Biruçu, um sistema totalmente moderno, novo e automatizado. Um sistema aeróbico, onde a ação do operador mínima, mas também é muito importante para que o correto funcionamento das etapas. Estarei explicando cada etapa, desde a chegada ao lançamento ao efluente tratado. Começando aqui pela estação elevatória de esgoto bruto, onde chega o esgoto à estação, daqui ela é bombeada ao preliminar, onde já começa o tratamento para retirada de resíduos. Após ser bombeado para aqui para o preliminar, onde estarei mostrando para vocês, estaremos retirando aqui a areia e resíduos mais grossos, para após ser encaminhado à caixa de distribuição dos ICEAs. Está mostrando para vocês a chegada. A chegada do preliminar é aqui, onde já começa o tratamento, através de rosca, que já começa a retirar resíduos, né, e areia, de uma rosca transportadoras até o tanque. Daqui ele segue uma rosca centrifugadora, a gente retira as areias, resíduos mais grossos. E daqui vai para a caixa de distribuição, onde ele é distribuído por igual para os dois ICEAs. Os ICEAs estão... Dali já é feito por gravidade e é mandado para os ICEAs. A chegada dali para iniciar o tratamento. Após a chegada do esgoto ao ICEAs, em um dos tanques,
ele já se encontra em uma das etapas de tratamento. De um lado, aeração, de outro, segmentação, onde ambos os tanques em paralelo trabalham em tempos diferentes, tempos alternados. Onde aqui na aeração, o operador é responsável por coletar a amostra para estar fazendo a sua análise, tanto de análise de pH e condutivímetro, onde estará repassando e alimentando o sistema totalmente online. Então daqui também estarei explicando mais para frente as etapas que ocorrem nesses tanques. A ICES 1 e Nesta etapa, o operador estará colhendo uma amostra do ICES 1 para ver quanto está o nível de lodo existente no tanque. Posteriormente, estará fazendo, assim que começar o ciclo no ICES 2, análise também de lodo. Ô Marjorie, estão me escutando? Sim. Aí já dá para visualizar. O tanque da direita está em etapa de aeração e o tanque da contrário, ele está em etapa de aeração e o da direita ele está parado. Provavelmente está na etapa de sedimentação. A análise de lodo ela é feita manualmente mesmo pelo operador, retirado através da farinha. Nessa etapa, o operador coleta uma amostra de lodo para estar analisando no laboratório lá em cima, após o processo. Vamos lá ver? Coletado, levará ao laboratório para estar analisando quanto de lodo está tendo esse ICES aqui. Nessa fase, o ICES 1 está no tempo de mistura, onde está ligado 2 mixers fazendo essa mistura do lodo e do esgoto. Do outro lado está tendo a etapa de aeração, onde é acrescentado o oxigênio no esgoto. Ambos trabalhando, porém em etapas diferentes. Nesta sala de controle de sopradores, temos os painéis, onde podemos estar fazendo manualmente, mas por automação o sistema funciona totalmente sozinho. Nesta tela, onde o operador pode estar acompanhando os ciclos que estão os dois ICES. Ciclo 1 no misturador, ciclo 2 na aeração, como vocês podem ver no verdinho mais claro aqui. Cada ciclo contém 24 minutos, onde um diferente do outro, onde um é aerado, o outro é misturado. E por fim, depois de feito todos os processos, o oitavo processo, essa parte amarela, é a sedimentação. E por fim, a decantação, onde é retirado o lodo. Esses pontos pretos são sendo determinados pela bomba. Onde a gente retira o lodo, onde a gente transporta para o adensador de lodo, onde estarei mostrando a seguir. O operador pode estar acompanhando na tela ou visualmente cada processo individualmente, como está. ICES 1 está agora, nesse exato momento, está misturando, né? ICES 2. No final do processo, o esgoto, no final do processo, o lodo é retirado através de bombas e mandado para esta câmara, o adensador de lodo, onde aqui, quando tem um raspador, a gente retira o excesso de água e transportamos ele para o gestor de lodo, que também é essa outra câmara aqui, onde a gente faz alimenta o ar novamente para estar lançando
ou no pátio, que a gente tem a autorização para lançar no pátio já o lodo tratado, ou a gente pode estar usando, depois do digestor de lodo, a gente pode trazer ele para cá, a hidratação de lodo, e retirar o excesso da água, mais ainda, onde é tratado, voltar a água lá para o preliminar, para recomeçar o ciclo de novo. E o lodo ele é mandado para um aterro sanitário, ou é feito o lançamento no pasto. Aqui é o digestor de lodo, onde vocês podem estar observando o nosso lodo. Ele é armazenado aqui também, é aerado. Nosso lodo é um lodo ativo. E daqui, nós transportamos eles para ali, onde a gente faz a desidratação do lodo. Nessa etapa, a retirada de lodo, a amostra de lodo. Nesta etapa, a amostra de lodo que retiramos dos ICES lá, ela é analisada agora. A gente coloca um em cada CES. CES 1. CES 2. Agora a gente aguarda um tempo para estar analisando quanto de lodo cada CES tem. Nesta etapa a gente faz uma coleta da chegada do esgoto. É coletada uma amostra da chegada. É coletado uma amostra da saída do preliminar. E por fim, a última amostra é na saída do emissário. Ele sai bem clarificado, que é o que a gente chama de clarificado. Totalmente tratado. Feita essa coleta, o operador ele deve vir aqui fazer as análises de pH, do pHmetro, e do condutivímetro, e também do turpidímetro, todas feitas pelo operador, para ver se há alguma consistência. A chegada do preliminar. Um litro. A saída do preliminar. Você pode ver que ele está bem sujo ainda. E por último, o lançamento. Também é feito análise de condutivômetro, pHmetro. Visualmente vocês já conseguem ver a diferença. O operador ele deve manusear. Por fim, o operador vai estar analisando o condutivímetro na entrada preliminar. Vai estar analisando, espera o resultado e alimenta o sistema. Após isso, ele vai estar fazendo também a alimentação, fazendo o mesmo processo do pHmetro. E por último, o condutivímetro. Você vai estar pegando uma amostra daqui mesmo, na marca, colocando no aparelho e fazendo análise. Peguei um aqui, fazendo análise, amostra, teste. Aguarde um pouco, ele vai mostrar o resultado. Tá aí, turpidímetro 117. Resultado, coleta, lança nas planilhas.
Tem os horários das coletas. Todos estão aqui, temperatura ambiente, pHmetro, condutivímetro, sólidos, seus respectivos tempos. Após os resultados das amostras, de lodo, pH e condutivímetro, é hora de alimentar o sistema. O sistema no MyLinks, você vem, abre o dia da sua planilha e é lançado os dados aqui, alimentando o sistema, para que os técnicos do laboratório possam estar acompanhando o andamento do processo. Você está no mudo. Deu para ver bem agora, né, pessoal? Um vídeo. E eu fiquei com uma dúvida se ele só coleta a amostra na etapa de aeração ou não. A do lodo, sim. A do lodo, sim. E aí, por isso também que tem mais operador lá na Los Angeles, né? Atores tem que medir de todos, não tem que? Em Los Angeles nós temos as manutenções preventivas do sistema, né? Nós temos que cuidar da ação do sistema, é diferenciada, né? Porque tudo entra por uma caixa e aí ela é distribuída. Nós temos que cuidar verificação, né? Da câmera Nossa, fugiu o nome agora. Nós temos que verificar a parte do gás, se tá tudo certo. Nós temos as mesmas análises que mostrou nesse vídeo, a gente realiza na Los Angeles de 4 em 4 horas também. A análise de sólidos, que é para verificar o atendimento ao CONAMA, né? O lançamento final, a gente também analisa ali. Então, a verificação é muito maior e é em cada reator, e além das manutenções preventivas que eles têm que fazer em cada local dos reatores. Aquele negócio da corrosão na parte em contato com gás, vocês têm que olhar e fazer reparos quando está danificado? Isso. A partir do momento que a gente colocou o selo hídrico, diminui a capacidade corrosiva do gás, porque daí ele não tem mais contato com a atmosfera e aí não traz o poder dele, né, de trazer a corrosão. Então, vamos dizer que se a gente conseguisse, desde o começo, ter tido essa evolução do selo hídrico, a gente não sofreria tanto com corrosão. Mas a gente tem que analisar, verificar se por um acaso não possa ter obstruído o sistema. A gente tem que verificar se o gás está queimando, então, senão tem que pedir para dar manutenção. A gente tem que verificar se a bomba de lodo está funcionando. Eu tenho muito mais itens a verificar no sistema anaeróbio do que o sistema aeróbio. Em contrapartida, o sistema aeróbio, ele é muito, como que eu posso dizer? Ele sofre mais. Então, eu tenho que ter um controle muito grande em cima dele, para que não venha nada diferente no sistema, porque senão as bactérias morrem e o meu tempo de reinoculação é muito alto. Nossa, é verdade, ele é um pouco mais sensível, né? Isso, essa biologicamente falando. Exatamente. Então, assim, tem o lado, as partes positivas e as partes negativas de cada um. Falando de parte de operar, a gente ama operar em Biruçu. Porém, a gente já sofre mais com ela porque ela é mais sensível.
E quando que dá problema dela ter que dá problema de perder, né, essa parte microbiológica? O que é dar problema na Imbiruçu? Porque eu olho para ela e não vejo onde pode dar problema. Aqui nunca aconteceu justamente porque a gente consegue fazer esse monitoramento, né? De 4 em 4 horas, enfim, e a gente tem um controle muito bom dentro do nosso sistema. Mas existem outros locais que a gente já escutou falar que um caminhão ou outro poça clandestinamente jogou o sistema, né, de uma indústria, exemplo, na rede e afetou todo o lodo ativado do sistema. Isso não é da EGEA, né? Eu tô te falando de literatura que eu já estudei sobre. Então, exemplo, se isso acontecesse na Imbiruçu, se a gente não tivesse o controle de recebimento de autofossa, a gente sofreria com as bactérias, a morte das bactérias e teria que reinocular o sistema. Essa pergunta que eu ia fazer, Marjolie, lá ali para cima tem o bordão. Vocês recebem além do efluente doméstico, ou recebe de alguma indústria daquelas ali para cima? Não, a Imbiruçu é totalmente doméstico. Para tratar um efluente industrial ali na Imbiruçu, eu teria que ter, na verdade, eu teria que ter um tratamento até secundário antes de ir para Imbiruçu, e aí a Imbiruçu seria como se fosse o terciário, só para clarificar. A montante ali tem um bordão, eu acho que tem 4 lagoas além de anaeróbios ali. E, assim, para o lançamento que ocorre em Imbiruçu, você falou da classificação dele, eles lançar para o tratamento de vocês. Então, no caso, não tem nenhum outro tratamento como tem o do lixiviado na ET Los Angeles, no caso. Não tem. Tem como, tá? Aí ele tem que entrar com a viabilidade para a gente estudar, e aí tem que ter o investimento de um outro tipo de tratamento antes da Imbiruçu, para daí ligar na Imbiruçu e fazer finalizar o tratamento, né? Vamos dizer assim. Mas ir direto para Imbiruçu, não, teria que ter um investimento antes. Marjolie, eu acho que a minha última pergunta, eu lembrei disso de uma visita técnica que eu fiz, sei lá quando foi, faz muito tempo, na Imbiruçu. Eu acho que estava bem na época de fazer. Tinha uma polêmica sobre a desinfecção, né, no final do efluente tratado antes de lançar. E eu acho que fazia ali na Imbiruçu. Faz, não faz? Na Los Angeles faz, não faz? Na Imbiruçu, nós temos o hipoclorito, caso em alguma análise que a gente faça não atenda ao padrão de lançamento, porque a classe 3 ela prevê, né, o padrão de lançamento de coliformes. Mas hoje o sistema já está estabilizado e a gente consegue ter a remoção de coliformes, então a gente não precisa dosar o hipoclorito. E na Los Angeles, a gente não está dosando o hipoclorito por conta da gente dosar o cloreto férrico no final, que já faz essa ação também. Tá. Nossa, professora, agora a minha dúvida é para a senhora, Marjolie Priscila. É sobre essa pergunta mesmo. Eu lembro que a senhora tinha falado que era, né, sobre a cloração nessa etapa, né? Antes do lançamento, que gerava bactérias, acho que metanogênicas, trialometano, lembra aí? Não, é trialometano, é um composto. Uhum. Então, mas daí afeta a biota, no caso, em corpo hídrico, ou tem algum contra-lançamento igual eles fazem ali? Não, eu acho até que ele nem é solicitado no CONAMA, né, Marjolie? Mas é uma das pesquisas, né, dessa polêmica que eu falei, da formação, porque matéria orgânica com cloro, com
ligado com cloro, né, forma trialometano. E aí ela tem estudos falando sobre toxicidade para o ecossistema aquático e se para também. Cancerígena, né? Isso também tem essa parte de ser cancerígeno. Mas, inclusive, foi tese de doutorado, se eu não me engano, da Federal. Na época que a gente dosava hipoclorito, eles coletaram ali na Imbiruçu e não houve a formação de trialometano. É muito da quantidade de matéria orgânica. Então, assim, tem uma que realmente pode gerar, então não é interessante a dosagem de hipoclorito. Já tem sistema, exemplo da Imbiruçu, que seria tranquilo eu dosar, caso fosse necessário, né? Atualmente não é, já teve épocas que foi, principalmente no começo do sistema, até o sistema se estabilizar, a dosagem do hipoclorito sem ter a formação dos trialometanos. Uhum. Mas vocês estão vendo que eles ficam o tempo todo fazendo testes, né? E isso é ótimo, né, Marjorie? O tempo todo testando. A O pessoal gente adora da testar. Isso faz toda a diferença, né? Até para a própria operadora, né? E para a parte ambiental, com certeza. Vamos liberar o pessoal, gente. Já é 9 horas da noite, coitado deles. Estavam trabalhando o dia inteiro. Estão aqui de bom grado, nos auxiliando a entender melhor aqui os sistemas de trabalho. Então, eu acho que eu vou encerrar. Não vou deixar mais ninguém perguntar nada. Ó, eu quero agradecer Pedro, Marjorie, Dani, pela contribuição, pela colaboração. Teve muitos detalhes que eu não sabia. Eu nunca fui na Los Angeles, eu nunca visitei a ET Los Angeles e quando reabrir eu quero visitar, quero levar meus alunos lá. E também quero levar na Imbiruçu. A Imbiruçu é muito legal, eu gostei muito do reator de lá. E agradeço, porque ajuda pra caramba eles usarem, né, como é que é a prática da operação de ET. Porque eu fico falando aqui, né, dos processos preliminar, primário, secundário, e aí às vezes não fixa, né, porque é tudo muito teórico, e aí eles olhando tudo isso e essas explicações de vocês, que foi super didática, tá? Eu até estou parabenizando, porque às vezes eu convido engenheiros que vêm até a gente, dão uma palestra, dão o seu melhor, mas não conseguem passar, e vocês conseguiram passar lindamente. Parabéns para vocês três, tá bom? Agradeço de coração aí pela participação na nossa aula e espero levá-los quando voltar às visitas técnicas. Alguém quer falar mais, agradecer eles, pessoal? Eu vou agradecer então, agradeço a oportunidade aí e deixar, né, de portas abertas assim que voltar as visitas, né? Trazer os seus novos alunos, mas também quem for dessa turma e quiser ir lá, estamos de portas abertas. O meu contato está com a professora, qualquer dúvida, interesse, enfim, pode nos procurar. Como vocês viram, a gente gosta de testar as coisas lá. A gente está de portas abertas aí. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Nós que agradecemos, Marjorie. Então é isso, eu vou parar aqui a gravação